E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Igor Reflexões. E nesse vídeo aqui, pessoal, é sobre o tema Só o conhecimento salva. Isso daqui é a continuação do último vídeo, que no caso seria inteligência versus conhecimento, tá bom? E basicamente, o objetivo desse vídeo não é trazer só uma parte religiosa, tá bom? Como, por exemplo, ser salvo por Deus. Mas sim a questão da prática da nossa vida, seja qualquer tipo de mudança que a gente consiga ver na nossa vida ou ter algum tipo de resultado, tá bom? Então, basicamente, eu vou começar aqui com o conhecimento. Normalmente, ele ensina a gente, ele amplia a mente e ele mostra novas ideias. Então, quando você está lendo um livro, quando você está lendo sobre alguma coisa, quando você está aprendendo sobre alguma coisa, você acaba tendo novas ideias sobre aquilo, tá bom? Só que a gente tem que entender que o saber, vou até pegar aqui, ó, que o saber, ele é muito, mas muito diferente do fazer, tá bom? Saber não é a mesma coisa que fazer. Então você pode saber muita coisa e não sabe fazer nada. Ou você pode saber muita coisa, saber como fazer, mas você não faz nada. Isso daí é esse ponto central aqui desse vídeo, tá bom? Não adianta você saber e você não fazer. Exemplos. Todo mundo sabe que fazer exercício é bom para o corpo, é bom para a saúde, é bom para a mente, todo mundo sabe disso e quem pratica ou já praticou sabe muito bem disso. Mas nem todas as pessoas fazem. Então a gente sabe que o exercício é bom, a gente tem esse conhecimento, mas mas nem todo mundo está fazendo, nem todo mundo faz, pelo menos um pouquinho de exercício no dia, tá bom? Então essa é a diferença do saber por fazer. Sabemos que estudar é super, super importante, tá bom? Então, todo mundo sabe, todo mundo tem esse conhecimento que estudar é importante, todo mundo entende isso. Porém, muitos procrastinam, então muitos não colocam em prática, muitos sabem, mas não fazem, não colocam em prática, tá bom? Conhecimento mais ação gera transformação, tá bom? Então, quando você está aprendendo alguma coisa e você tem mais uma ação daquilo que você está estudando, daquilo que você está lendo, daquilo que você está aprendendo, você tem uma transformação na sua vida, isso é claro, na vida de todo mundo. Eu vou dar alguns exemplos aqui, ó, da pessoa A. A pessoa A, ela lê 10 livros, porém, ela não aplica nada. Ela tá lendo aqui os 10 livros, mas ela não aplica nada. Ela leu os 100 livros, na verdade é 100 livros. Ela leu os 100 livros, mas ela não aplica nada. Então ela sabe, mas ela não está fazendo. A pessoa B, ela lê 10 livros e pratica o que aprende. Ela lê os 10 livros e pratica o que aprende. Então ela sabe e também está fazendo, tá bom? Que isso é diferente, do saber do fazer. Então ela sabe sobre esses 10 livros e ela está colocando em prática aquilo que ela está aprendendo. Pô, ela está colocando em prática. Ela leu sobre algo e ela está colocando em prática. Isso é o mais importante. O conhecimento sem a prática não muda nada na vida de alguém. Não muda praticamente nada. Nada, nada, nada. Então o conhecimento sem a prática não muda a vida. Ele não vai mudar nada. Você pode ter conhecimento, mas se você não colocar em prática, não vai mudar absolutamente nada. O que muda realmente a vida de alguém, o que muda alguma coisa na vida de alguém, a mente, hábitos, alguma coisa, quando ela está colocando em prática, tá bom? Então não vai mudar nada. Eu botei aqui uma exemplificação aqui, ó, de livros. Então a gente tem aqui livros, tá bom? Que é, na verdade, conhecimento. Então, os livros são conhecimento aqui nessa parte. E essa pessoa, depois de passar por esse conhecimento, ela tem uma ação, tá bom? Então, se a pessoa tem livros e tem a pessoa que tem o poder de fazer ação. Os livros mais a pessoa fazendo ação gera o que chamamos de mudança, o que chamamos de transformação, tá bom? Então, como eu falei, o objetivo aqui desse vídeo não é trazer só no aspecto religioso, tá bom? A gente tem exemplos aí da Bíblia como Jesus Cristo, a gente tem exemplos como Paulo de Tarso, a gente tem exemplos como, né, os 4 principais discípulos de Jesus Cristo, Lucas, Marcos, João e Mateus, e também, né, o quinto seria Tomé, que também foi um discípulo muito importante na vida de Jesus Cristo, tá bom? Então, o que eu tô querendo dizer é que, cara, se você estudar, seja você está estudando a Bíblia, sobre o que Deus quer que você faça, sobre o que você está estudando sobre exemplos de Jesus Cristo, que Ele
que ele queria, que ele gostaria que você fizesse, né? Porque Jesus Cristo não obriga ninguém a fazer nada. Ele só dá a mensagem dele, quem quiser seguir, segue. Mas não adianta você só ler e você não praticar. Ou, por exemplo, você tem um exemplo familiar, um exemplo de sucesso. Só que você só está sabendo o que a pessoa está fazendo. Só que se você não executar, não vai mudar absolutamente nada, tá bom? Porque saber é muito diferente de fazer. Então, esse salvar aqui que eu mencionei aqui, que só o conhecimento salva, não é só em relação a sua alma ser salva por Deus, por você fazer o que Jesus Cristo quer, tá bom? É sobre seguir a mensagem de Jesus Cristo, não é sobre só isso. É sobre todos os aspectos que você tem na sua vida, tá bom? Porque não adianta você só saber, cara. Não vai adiantar nada. Você tem que saber, você tem que entender e fazer. Porque esse fazer vai realmente te salvar de qualquer coisa. Porque o salvar aqui eu coloquei como se fosse a mesma coisa de transformação, tá bom? Então, transformação. Então, dando até um exemplo aqui, claro, aqui, vamos dizer assim, bíblico, ou até mesmo religioso, né? A transformação seria basicamente você sair do seu, vamos dizer assim, do que você entende o que é você e você se conectar com Deus. Tanto aqui nesse mundo ou quando você morrer. Que aí vai determinar se houve transformação ou não. Até porque Jesus Cristo menciona em uma das parábolas dele que não adianta você só saber, cara. Não adianta, você tem que fazer aquilo. Não adianta você só saber. Em vários livros, tanto bíblico quanto livro de exemplo de pessoas de sucesso, de pessoas que conseguiram atingir resultados extraordinários, a gente vê que ou a pessoa foi obrigada a fazer, ou ela teve essa vontade própria. Normalmente, às vezes, a pessoa é obrigada, né? Porque às vezes a gente é tão acostumado com conforto que a gente não quer desconforto. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que tudo na sua vida, cara, que você for fazer, tanto algum tipo de conhecimento que você for buscar em livros, quando você for aprender alguma coisa sobre alguém, quando você for seguir algum tipo de algum culto religioso que você segue na sua igreja, quando você quando você quer estudar a Bíblia, você quer seguir exemplos da Bíblia, quando você quer ler algum livro, quer seguir algum exemplo daquele livro, não adianta você só saber, não adianta só o conhecimento, tá bom? Só o conhecimento, ele não salva. É uma pergunta interrogatória de propósito. Só o conhecimento não salva. Só o conhecimento não tem transformação da sua mente, cara. Só o conhecimento não tem transformação da sua consciência. Você vai ter que executar. Mesmo que seja um tipo de meditação. Que você está aprendendo, por exemplo, a pensar. Que você está se esvaziando a sua mente. Que você está tentando se conectar com Deus. Tem uma ação. A meditação é uma ação. Porque o seu cérebro não para. Tá bom? Então não estou querendo dizer que você, por exemplo, seu corpo parado, seu cérebro não vai estar trabalhando. Tá bom? Na questão religiosa, né? Quem defende essa questão de oração e meditação, até porque eu acredito muito nisso também, tá bom? Só conhecimento não vai te salvar. Ah, mas eu entendo muito sobre meditação, eu entendo muito sobre oração, cara. Cara, eu entendo muito sobre física quântica, eu entendo muito sobre biotecnologia, cara. Eu entendo muito sobre programação. Mas se você não pegar esse conhecimento e colocar o seu conhecimento de programação em prática, sei lá, criar um aplicativo, criar um SaaS, criar um site, criar alguma coisa, não vai ter transformação, não vai ter algum tipo de mudança. Você não vai ser salvo, cara, por aquilo. Ou quando você está estudando alguma coisa relacionada a... eu acredito que, tem essa questão de inferno e céu e... Cara, eu sei que existe céu e inferno, só que só você saber não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada, cara. O que realmente vai mudar é a questão de você estar lendo e executando aquilo que você está aprendendo, tá bom? Então, só deixando bem claro que essa interrogação aqui foi de propósito. Até porque só o conhecimento com certeza não salva ninguém. Não vai te salvar, não vai me salvar, não vai salvar, sabe? Cara, só saber não vai adiantar de nada, tá bom? Então, o mais importante, o mais vital é que você aprenda e coloque em prática. Como o exemplo aqui que eu dei, da pessoa que ela lê 100 livros, porém ela não aplica nada. Então não vai adiantar de nada. Mas se a pessoa B, que ela só lê 10 livros, caramba, de 100 para 10, é uma diferença enorme, né? Normalmente o mundo vai respeitar essa pessoa. Vai respeitar a pessoa A.
Caramba, ele tá lendo 100 livros, cara, que extraordinário. Mas não vai respeitar a pessoa B que tá lendo 10 livros e tá colocando em prática. Normalmente o mundo funciona assim. Porque o mundo já é um mundo maligno, né? Quem entende Bíblia sabe. E aqui, cara, é o exemplo aqui, ó, porque o conhecimento sem a prática não vai mudar absolutamente nada, não vai ter nenhum tipo de transformação, não vai ter nenhum tipo de mudança. Porém, quando a pessoa tem o conhecimento, quando a pessoa tem ação, isso gera mudança. Isso vai gerar salvação, tá bom? Em qualquer questão da sua vida, tá bom? Não é só questão religiosa aqui, como eu demonstrei aqui nesse vídeo, não é só questão religiosa. Qualquer aspecto da sua vida. Conhecimento mais ação gera transformação. Conhecimento sem fazer, sem ação, não vai mudar absolutamente nada. Você só vai saber, eu sei fazer, mas você faz? Você tem que fazer, cara. Tá bom? Então, não respeite quem sabe e faz, tá bom? Essa é a mensagem central do vídeo aí, tá bom? Vou estar encerrando o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham entendido aí a mensagem do vídeo, espero que vocês tenham entendido tudo sobre o vídeo aí, tá bom? E é isso, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por vocês terem assistido até aqui, tá bom? Vou estar encerrando o vídeo por aqui e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Falou!